Olá, estamos iniciando mais um episódio do Palco e hoje no Palco eu trago a Sandra Parma, do Método Parma, e ela vai falar muitos insights para nós treinarmos a nossa mente. Pois é, quando nós queremos alcançar nossos objetivos, é preciso que a gente tenha algumas ferramentas para que nós possamos nos manter focados, e é sobre isso, e ela vai brilhantemente trazer aqui para nós esses insights, até porque um conceito que ela traz muito forte é de mentes brilhantes, não é, Sandra? Bem-vinda e apresente-se! Obrigada, Silvana, por estar aqui, por ser a sua convidada de honra neste dia, né? Eu sou a Sandra Parma, sou treinadora mental, e faço transformação de mentes, né? Então as pessoas às vezes elas chegam com mentes ali limitadas e eu faço elas enxergarem o verdadeiro potencial dentro delas. Então esse é o meu principal objetivo. Mas eu também sou palestrante, né? Sou consteladora familiar, hipnoterapeuta e mãe, esposa, tudo isso que todo mundo é, né? Sim. Então, tudo o que eu apresento, né, no meu propósito de vida tem a ver com a questão de você moldar a tua mente e colocar para fora o que você quer ser, o que você deseja para a tua vida, com um projeto de vida, com planejamento de futuro, né? Mas um planejamento muito consciente, consistente, elaborado, né? Que vai te dar, sim, um bom retorno, com certeza. Olha, maravilhosa! Então, esse é um dos grandes desafios. Eu entendo que a Sandra, né, maravilhosa, a gente já se conhece um pouquinho mais de tempo, né, Sandra? Mas o que eu observo no teu trabalho é muito essa questão de que às vezes a pessoa planeja, né? Às vezes a pessoa até tem, por exemplo, a dieta que ela tem que seguir, ou ela tem o objetivo, aonde ela deseja chegar, mas o que acontece às vezes que a gente quer muito e a gente não sai do lugar? Já iniciando aí nesses conceitos. Então, essa questão do planejar, todo mundo planeja, né? Sim, tem lá o quadro dos sonhos, tem toda aquela encenação toda do que você quer de futuro. Mas, na verdade, você não vai na causa das limitações que você tem. Porque quando nós nascemos, Silvana, nós nascemos puros, né? Uma essência divina, digamos assim. E Deus deu ali para nós, para aquele ser, quando nasce, todas as possibilidades possíveis. Só que nós vamos sendo limitados, né? Pelos nossos pais, pelos medos deles, pelas crenças limitantes que eles já trazem da infância deles, das vivências anteriores, né? E fora isso, ainda tem a questão do que é passado para nós através do nosso DNA. Toda a nossa ancestralidade, ela é passada através do nosso DNA, então coisas negativas, né? Nossa. Eu digo, por quê? Porque as positivas, elas são deixadas de lado. Por exemplo, se você lembrar algo do teu passado negativo, você chora, você sente aquela angústia de novo. Traz aquela emoção. Traz uma emoção muito forte, né? Como se estivesse vivenciando naquele momento, né? Agora, quando eu falo para as pessoas, então lembra algo positivo, ela não começa a dar risada, ela não traz aquela alegria, ela traz uma lembrança. Então, é assim, o poder de uma lembrança negativa, ela é muito grande. É diferente de uma lembrança positiva, então? Muito diferente. Nossa! Ela tem interferência muito maior, 80% maior do que uma positiva. Uhum. Então, nós tendemos, desde criança, por exemplo, um bebê nasce, né? Sim. Se você sorrir para ele, ele não vai sorrir de volta, porque ele não tem o conceito de felicidade ainda, certo? Instalado, ele tem que aprender. Mas o conceito de dor ele já tem. Se você der um beliscão, ele vai chorar. Então, é aquela coisa, nós nascemos, né, com aquela coisa de fugir da dor o tempo todo, fugir da dor, porque ela já está em nós. E nós precisamos aprender a ver o lado positivo, a sorrir, a se divertir na vida. Mas às vezes a nossa infância, ela não é uma coisa simples, né? Muita gente tem infâncias problemáticas, como foi o meu caso, e eu sempre olhei para essa infância me achando vítima de tudo, né? Por que eu nasci nessa família? Por que eu tenho que passar por isso? Por quê? Sabe aqueles porquês doloridos, né? Sim. E a gente não entende que lá na frente esse porquê aparece. Hoje eu percebo, Silvana, que tudo que eu passei, que para mim naquele momento era imensamente difícil,
Se eu não tivesse passado por tudo exatamente como eu passei, eu não estaria hoje onde eu estou, vivendo o meu propósito, que é ajudar outras pessoas. Então é importante a gente olhar para essa dor também, né, com outros olhos. Mas fora isso, então vamos lá, você nasce perfeito e você vai adquirindo todas essas crenças limitantes. Crença de não merecimento, né? Sim. Crença de não ser bom o suficiente, crença de que você não é amado, que você tem que fazer de tudo para que você seja aceito. Sim. Olha tudo o que vai limitando. É uma sobrevivência, né? Exatamente. Tem que sobreviver à infância, né? Os traumas vividos, né? Então, a falta do perdão, a falta de você olhar com mais amor para aquela pessoa que te deu a vida, que são os nossos pais. Sim. Muitas pessoas, elas carregam mágoas dos pais. Sim. E elas pensam, eu perdoei. Não, é perdão da boca para fora. Dentro do nosso subconsciente, não existe o perdão se você não for lá, remexer e colocar para fora. Como que é colocar para fora? Vamos lá, Silvana. Eu não tenho mágoa nenhuma dos meus pais. Ok. Isso é o seu 5% consciente do teu cérebro falando. Quando eu coloco no estado de hipnose, aí a gente vai tirar a sujeirinha debaixo do tapete e começa a perceber que tem muita coisa lá. E como é que tira isso? É falando, é colocando pra fora, é pegando aquela raiva, batendo, sabe? Xingando, é assim, é a única forma. Então essa questão de você planejar as coisas, né? Precisa primeiro fazer essa faxina na mente. Entendi. Porque essa questão do inconsciente é uma questão, assim, muito... que muitas pessoas não têm essa clareza de que é preciso trabalhar um pouco além daquilo que está no nosso racional. E esse perdão, né, esse nível de conhecimento, ele vai trazendo e vai proporcionando que a gente coloque algumas coisas, como tu falou aí, através da fala, né? Você elaborar aquela fala, porque é um conteúdo que está em nós e que ele fica tentando sair de alguma forma. E às vezes pode ser um bloqueio, né, como tu falou ali, e às vezes a pessoa ela tá ansiosa, ela não sabe muito bem, né, Sandra? Não entrando no teu assunto, mas olhando de cá, assim, o que a gente observa. Ela tem algo que ela não consegue identificar. Eu não sei, eu tenho um sintoma físico, ou eu tenho um sintoma que eu fico ansiosa, eu começo a ter palpitações, enfim. Até doenças? Até doenças, exatamente. Se manifesta no físico. Isso. Mas é algo que está nesse 95% aí, que é o inconsciente. E faz muito sentido quando você traz dessa forma, porque nem tudo a gente sabe. A grande maioria das coisas a gente sente. E tem uma parte, inclusive no método que a gente trabalha, que é a maneira de gerar emoções no nosso público, e isso acontece tudo no inconsciente. Isso. E é muito presente, embora a gente não trabalhe isso tão, assim, abertamente, né? E é muito presente que está realmente no nosso DNA. Está em todas as pessoas, e as pessoas sentem, reagem. Acredito que dentro disso o teu método ele pode beneficiar. Inclusive para a pessoa que ela tem uma limitação muito forte de ir para o palco, como a gente estava conversando aqui antes. Às vezes ela não consegue sair do lugar, ela acha... ela trava realmente, né? A gente pode dizer que uma crença, quando ela está num nível muito elevado, assim, instalado, ela trava a pessoa. Chega a travar. Eu passei por isso, então eu sou, né, o meu caso dá para ser colocado aqui. Saindo do roteiro um pouquinho. Sim, eu tive muito problema em falar em público, né, hoje eu sou palestrante, ou seja, se tiver 1.000 pessoas, 5.000 eu vou tranquila, mas nem sempre foi assim, porque eu tive uma infância muito rigorosa, né, onde tudo que eu fazia não estava bom, então eu cresci achando que por mais que eu desse o meu melhor, não era o suficiente. Então, por exemplo, se eu ia apresentar alguma coisa na escola, né, eu ficava toda vermelha, eu começava a gaguejar, eu começava a tremer, né? Sim. São sintomas, né, do que foi instalado dentro da minha infância. E o que é instalado dentro da nossa infância ali, antes dos 7 anos, ele perdura por toda a nossa vida adulta se nós não curarmos essa criança que está lá, né, sendo limitada, que não se acha merecedora daquilo, né? Sim. Então, quando eu voltei na minha infância,
resgatei aquela criança que estava lá, né, com medo, se achando a pior pessoa do mundo, e que por mais que ela fizesse o melhor dela, ainda não era o suficiente, que qualquer um era melhor do que ela. Então eu tive que curar tudo isso para depois me, né, aflorar, digamos assim, essa minha questão de falar em público sem ficar vermelha, sem ficar nervosa, né, e sem um planejamento grandioso, porque eu tinha muito isso também, eu tinha que me planejar, era 5 dias de planejamento para falar meia hora, né? Hoje não. Hoje um dia antes eu dou uma pensadinha, eu vou falar tal coisa, vou lá e falo. Sim. E quando é natural é melhor, sabe? Mas nem sempre foi assim. É todo um trabalho feito. Dentro dessa questão que tu traz aí em relação à infância, tem um livro chamado Inteligência Positiva, do Cesar Chamini, que ele compara que quando a maneira da gente sobreviver à infância nas questões emocionais. Então a gente vai criando padrões, né? Vai criando essas crenças que se tornam sabotadoras, porque se eu tenho um desejo, se eu tenho um objetivo e eu não estou fazendo, mas eu tenho as condições necessárias, eu estou me sabotando. E ele compara, eu achei muito interessante, acho que tem tudo a ver com a tua fala, como se você tivesse quebrado a perna lá aos 5 anos, e aí, para que isso fosse curado, foi colocado um gesso. Foi feito, né, um procedimento para que o osso ele voltasse para o local onde deveria estar. Só que esse processo, quando ele não é curado, é como se você fosse crescendo com o gesso. Isso. Tu não precisa mais desse gesso, mas ele está limitando o teu movimento. Ele está... E aí é uma maneira que eu achei muito interessante, porque assim a gente consegue materializar o que seria essa crença. É como se a gente tivesse um gesso lá da infância que não precisa mais, mas atrapalha. Como é que eu vou correr com um gesso na perna? Exatamente. Provavelmente um gesso que não me cabe mais, né? Bem isso. Nesse sentido. Sim. E algo que a gente colocou aqui para trazer, que é muito presente, eu observo isso nas mulheres, né? Eventualmente, pessoas que me procuram. Tá, mas como é que eu mereço isso aqui? Eu quero uma coisa grandiosa. Certo. Eu tenho objetivos grandiosos. Por exemplo, a pessoa que vem para fazer presença magnética, ela não quer um objetivo pequeno, ela tem planos grandiosos. E destravar esse merecimento é importante. Porque se eu não acreditar que eu posso, que eu mereço chegar lá, que é possível, então existe todo um sistema, né? Eu tenho um pensamento que me leva a uma emoção, que me leva a um comportamento. E assim eu vou moldando os meus hábitos, né? E se eu não acredito, eu não entro em ação. E por não entrar em ação, eu não consigo. Como que acontece para trabalhar esse merecimento dentro do teu método? Conta para nós. Primeira coisa, nós precisamos entender que perdoar a nós mesmos é fundamental. Né? Nós carregamos erros e nós somos humanos, não é, Silvana? E a gente, sendo humano, nós não estamos aqui para acertar tudo. Nós estamos aqui para errar, mas para aprender com os nossos erros, né? Então, quando a gente começa a olhar para tudo que nós fazemos com outros olhos, que é o olhar do aprendizado e não do erro em si, a gente começa a ter o auto-perdão, o auto-amor. Você se olhar, né, no espelho e se admirar, a sua beleza, até mesmo os seus defeitos, a sua idade, tudo você tem que gostar. Porque se você não se ama, você não vai ter o merecimento necessário. Porque o outro não vai te ver como merecedora, como merecedor. Então, você precisa ter esse auto-amor. Então, para esse merecimento, eu falo muito auto-amor, auto-perdão. É isso. E essa questão do auto-amor, só para não perder, que é muito... Eu sinto isso muito depois ali dos 35. O processo de envelhecimento, ele vai acontecer. É algo natural. Mas eu observo que é preciso esse olhar. Uma coisa que às vezes na internet tem muitos filtros, né? Então, a gente usa o filtro, não isso se tornar uma coisa pra gente desconectar da nossa imagem. Mas eu passei por um processo também de pensar sobre isso, e em cada idade a gente tem uma beleza diferente. Eu não posso querer ter o mesmo rosto, por exemplo, de uma menina de 20. O processo, ele requer que a gente olhe realmente com esse auto-amor. E uma questão bem interessante que tu falou ali em relação à identidade, né? Quando a gente tem algo
e a gente diz assim, eu sou procrastinadora, eu sou preguiçosa. A gente coloca isso para nossa essência, é como se fosse algo da minha identidade, mas talvez eu estou procrastinadora. Exatamente. Ou talvez eu estou com preguiça. Então, olhar para isso desconectando da nossa identidade pode ser um primeiro passo já, né? Com certeza. Com certeza você precisa tirar as crenças que foram instaladas. Por exemplo, quando você fala assim, eu tenho preguiça, certo? Não foi você, adulta, que colocou isso. Você pode olhar lá na infância, antes dos 7 anos, que alguém em algum momento falou, Sim. Deixa de preguiça, você é muito preguiçosa, ou se comparou, né? Comparou Sim. você. Porque o teu irmão acorda cedo e vai e faz as coisas e você não faz nada nunca, porque você não é boa o suficiente, né? Então essas crenças são instaladas antes dos 7 anos. Você não vai lembrar do momento exato em que elas foram instaladas. Mas você só replica na vida adulta coisas que você viveu lá na infância e que agora estão atrapalhando a tua vida. Sim. Tá? Então elas brotam, não é que brota do nada, não brota do nada. Não existe uma crença criada na vida adulta, sabe? Ela sempre tem a ver com algo lá da infância. Essa questão da comparação, às vezes você pode criar na pessoa algo que vai comprometer a autoestima dela. Às vezes tu fala assim, por exemplo, isso aconteceu comigo, mas eu sei que não foi feito por mal, mas tinha uma pessoa que ela tinha uma orelha muito grande, e aí uma pessoa um dia falou assim, não, a orelha dela, que era minha, né, é igual a da fulana. E eles já tinham comentado que era muito grande e tal, enfim. Sim. E aí, por desse contexto, eu por algum tempo achei que tinha algum problema, mas hoje eu sou bem resolvida com isso. Mas um exemplo de como esse comparar, rotular, né, gera nessa criança, que será um adulto depois, essa noção de que, eu sou assim, então tá. Eu sou preguiçoso, então tá. Eu sou uma pessoa limitada, eu sou tímida. É uma pessoa que não fala. Então, esse cuidado é importante, né? É um desafio ser pai e ser mãe. É pra você ver, né, Silvana, uma coisa que antes não te incomodava, uma única comparação começou a ser um problema, né? Sim, hoje não é mais porque você conseguiu lidar com Agora isso. Eu falei isso, vocês vão ficar reparando a minha orelha. Não, e é linda, tá? Então, essa é uma das maneiras, a gente poderia dizer que essa é uma das maneiras da gente identificar uma limitação. O autoconhecimento, né? Você buscar tudo que você aprendeu na infância, né? E como que você busca esse autoconhecimento? É observando também os seus pais, quais são as limitações deles. Tudo que eles têm tá em você também. Sim. Porque é passado automaticamente, primeiro pelo DNA e depois pelas atitudes. Pelo que eles falam, né? Pelas brigas que eles fizeram na tua frente enquanto criança, até mesmo dentro da barriga. Você acredita que dentro da barriga, tá? Às vezes as mães pensam assim, mas eu nunca briguei na frente do meu filho, né? Aí, quando a gente vai ver, aquela criança, ela viu brigas com 1 ano de idade, a mãe pensa assim, mas com 1 ano de idade, meu filho não sabe o que está acontecendo. Então, racionalmente não. Racionalmente não. A energia, a vibração gerada daquela briga reverbera dentro daquele serzinho que está ali, né, imaculado, digamos assim, e começa a realmente atrapalhar, né? Então, eu já tive várias pessoas, tá, que foram até 1 ano de idade, né? Por exemplo, onde essa pessoa tinha um problema com a mãe, né? E nós fomos identificar qual era esse problema. Tipo uma rejeição que ela não sabia de onde vinha. Ela falou assim, Sandra, eu quero amar minha mãe, mas ela faz de tudo pra mim e parece que me incomoda, eu não consigo, eu tenho um bloqueio. E quando nós fizemos a regressão, ela foi até 1 ano de idade, onde ela falou assim, eu tô me vendo deitada no chão, num colchão, na casa da minha avó, e a minha avó tá tentando tirar uma faca da mão da minha mãe, que tá tentando se matar. Meu Deus. Então, assim, a gente pensa assim, não, uma criança de 1 aninho, ela não sabe o que tá acontecendo. Sabe? Isso tudo fica dentro da mente, sabe? E aí, aquela rejeição vem por quê? Uma mãe que não quer viver é porque não ama a filha, não tá nem aí, é porque aquela criança não é importante, porque senão ela ia se agarrar a isso. Isso na mente da criança, certo? A interpretação. Na mente da mãe não é isso. Ela tá passando por um trauma, uma depressão pós-parto, algo desse nível, que aquela criança não entende. Então, nós temos 2 problemas ali para serem curados, né? Sim. Só que a mãe que pensa assim, não, eu vou chorar na frente do meu filho que ele só tem meses de vida, ele não sabe o que está acontecendo, ela muito se engana,
tá? Tudo é registrado pela criança. Tá? E aí ela vai ser uma criança, de repente, uma menina, né, digamos, de 4 meses, que só vê a mãe chorando e se lamentando porque o pai abandonou. Ela vai criar uma aversão à figura masculina que lá na adolescência, lá na vida adulta, ela vai ter problemas de relacionamento. Então, olha como tudo está interligado, né? Tudo tem uma questão por trás. Olha, é algo... outro dia eu estava atendendo uma cliente minha, ela falou uma expressão, ela falou assim, é meio bruxólico. É uma coisa assim, muito... Você começa a pensar, tem tantas nuances, tem tantas coisas que... olhar simplesmente ali um resultado, ele é apenas um produto de tudo que há. De emocional, de crenças, a maneira como a gente interpreta as coisas. Porque de um lado eu tenho uma pessoa que eventualmente está sofrendo, e tem os seus motivos, a maneira de ver a sua realidade, e uma outra pessoa que tem a sua maneira de interpretar, que está vendo aquela outra e por sua vez tira suas conclusões, então é meio bruxólico mesmo, né? É complicado, com certeza. E como que a gente faz, Sandra? Como que o treinamento mental ele pode me ajudar a alcançar os meus objetivos? Como que eu posso adotar esses novos comportamentos? Como é que funciona? Colocar você em contato com o seu ser divino, né? Eu sempre falo que todos nós, tá, temos vivências anteriores do nosso nascimento. Então, para quem acredita em reencarnação, são vidas passadas. Para quem não acredita, são os seus antepassados que passam para vocês as vivências, para cada um de nós, as vivências que viveram, que vivenciaram, né? Então, tudo isso é uma carga emocional, vibracional, que vem e que atinge a nossa vida. No DNA. Vem no DNA. Você passou para o seu filho, com certeza, coisas que você não gostaria de passar. Puxa que você vida. talvez nem saiba que estão nos teus antepassados. Limitações financeiras, problemas, né, de você ser um empreendedor, né, limitações fortes ali na questão de prosperar, né, ou então de doenças físicas, sabe, de doenças genéticas que vão passando e passando, passando. Isso aí tudo vem através da nossa ancestralidade, né? E eu falo sempre o seguinte, quando a gente fala em prosperar, né, Silvana, não é só o dinheiro. Sim, com certeza. É a vida como um todo. É o relacionamento, estar em harmonia, né? É você ter saúde física e mental. É você ter um trabalho que você ama. Sim. Isso é prosperar. Você não precisa ganhar milhões naquele trabalho, mas se você ama aquele trabalho, aquele rendimento, aquela prosperidade que esse trabalho traz para a tua vida, faz você crescer de uma forma ou de outra. Sim. Então, por exemplo, tem gente que ganha ali 2 salários mínimos, aí tem a casinha dele, tem o carro dele, né? Tem uma vidinha estável. Por quê? É a maneira como lida também, exatamente. Né? E aí tem pessoas que ganham lá 20 salários mínimos, né? E não conseguem vivem pagando aluguel, vivem tendo problema, tem dívidas. Por quê? Porque essa ancestralidade limita, né, a prosperidade. Você pode ganhar milhões, até ganhar na Mega Sena, você perde enquanto não resolve tudo isso. Então não adianta você ter dinheiro, você tem que ter uma mente, vamos chamar assim, uma mente rica. Você tem que ter uma mentalidade que o dinheiro... O fluxo da prosperidade tem que estar aberto. Ah, entendi. Tá? Porque às vezes isso acontece, né, Sandra? A pessoa ganha lá na loteria, ganha lá um valor grande, mas você vai observar essa pessoa dali 2 anos, ela já não tem nada. Já perdeu. Já perdeu? Porque ela não mudou, né? É aquela coisa. Você não consegue mudar o outro, mas Sim. você consegue mudar a si mesmo. Então você tem que começar a mudar o teu modo de olhar para a vida. Então, as crenças de limitação de dinheiro, elas são colocadas na nossa mente quando criança, né? Sabe aquelas coisas de o rico não vai pro céu, né? Dinheiro é sujo, essas muito coisas. Caro. Sim, as coisas são caras. Ou o pai vai no mercado e fala assim, você pede algo e o pai diz assim, eu não tenho dinheiro, tá? O não ter dinheiro do pai passou automaticamente pro filho, que quando crescer não vai ter dinheiro e vai repetir pro filho dele a mesma coisa. Então, assim, uma dica para isso que eu ia falar, ó, como é que pode, qual que seria, assim, essa abordagem? Pro filho? Pro filho, por exemplo, às vezes eu faço assim, daí você vai dizer se tá certo ou não. A gente vai em algum local, né, aí ele quer algo que tem ali, eu falo assim, a gente vai, hoje a gente não vai levar.
Uhum. né? Ou então, às vezes ele quer algo, eu também falo assim, hoje não estava na lista, Aham. sabe? Pra não dar esse, não pode, Certo. né? Hoje não. Hoje não tem dinheiro. Isso eu não uso, Certo. até porque eu já tenho um certo conhecimento, né? Aham. Mas eu ouvi isso muito, Aham. né? E, enfim, qual a dica? Você o não pro teu filho, ele tem que ser explicado, né? Aham. Mas ali no momento do mercado, você não vai ficar, filho, eu vou Então, explicar, vem né? cá, vamos fazer aqui uma reunião. Então você vai falar o seguinte: o filho pede algo que você. Primeiro, não é que você não tem dinheiro, mas de repente é um doce que você sabe que não vai agregar nada pro teu filho, vai fazer mal até, né? Você vai dizer, não, filho, não vou levar. Ele vai perguntar, mas por quê? Sempre vem por quê, né? Sim, você sempre. vai dizer, porque eu não quero. Entendi. Porque eu não quero. Aham. Você é uma autoridade sobre o teu filho, certo? Sim. Agora, você não vai dizer isso para um adolescente, né? Para o adolescente, você vai explicar, né? O porquê e vai argumentar e vai Sim. dizer coisas. Mas para uma criança pequena, você vai dizer porque eu não quero. Uhum. Mas vai começar a chorar. Filho, eu já falei que não e nós não vamos mais falar sobre esse assunto. Sim. Tá? Acaba o assunto, muda de assunto, faz outra coisa e pronto. Meu Deus, Porque vamos ter assim, que você treinar dizer que isso, não então. tem dinheiro, você tá limitando a tua vida Isso. e a vida do seu filho também. Aham. Então é porque não. Porque Mas eu não quero. dizer também, por exemplo, não, você já comeu muito doce, isso não, Não, é esse saudável. tipo de coisa até Tranquilo. é tranquilo, tá? Tá. Mas assim, a questão da limitação... Hoje não tava não tá no nosso planejamento. Isso também é perfeito. Também Aham. pode ser? Então tá. Pode. Porque pode se falar, não sei de vocês, mas se eu Ah. falar que não porque não e tentar acabar a conversa, às vezes não vai dar certo. Mas aí é que a questão de ser mais imperativo, né? Aham. É aquela coisa, se você falar para um filho de 4 aninhos, né? Filho, não mexe aí, filho. Sim. Você Não. sabe? Aham. Ele vai mexer. Vai por quê? mexer. É, Não faz isso. Agora, se você fala não assim, faz isso. João, isso não. Ele entende. Aham. Porque é imperativo, é sério. Tem e o você tom. tem o tom e tem o olhar Uhum. junto, sabe? A energia. Olha tá? o branding Você- acontecendo aqui, ó. Exatamente. Existe ali uma Aham. postura, um tom de Tem, voz. tem. Não é só o que fala, E não a é só pra maneira nós. como fala, né? Vamos lá. O nosso cérebro é uma criança de 4 anos. Certo? meu Deus. Então, nessa questão do treinamento mental, que você me perguntou agora, Aham. também nós temos que domar o nosso cérebro, educando ele. Então, por exemplo, você está sentindo tristeza, né? Sei lá, aconteceu algo, uma amiga, sei lá, fez algo injusto com você, fez uma fofoca injusta, alguma coisa. Aham. Você começa a sentir aquela tristeza, certo? Sim. Eu te pergunto, a tristeza faz bem pra você? Não, né? Uhum. Não faz bem. Ela tem uma química, faz, né? Sim, ela faz você trabalhar bem? Não. Uhum. Ela faz você criar coisas novas? Não, ela te trava, na verdade. Sim. É isso que a tristeza faz. Uhum. Então você identifica, ok, eu estou triste. Identificando essa tristeza, você começa a dizer não para ela. Então muitas pessoas falam assim: Sandra, mas esse teu método é errado porque o cérebro não entende o não. Olha só a diferença. Se eu começar a dizer pro meu cérebro, eu não tô triste, mas eu tô, é uma mentira. Sim. Essa é a negativa que não serve pro meu cérebro. Uhum. Agora, se eu olhar no espelho e dizer assim, eu digo não pra tristeza que estou sentindo, ele Uhum. entende, Entendi. sabe? Uhum. É você identificar a tristeza, é dizer eu estou sentindo tristeza, mas eu digo não, Aham. eu decido, Sim. tá? No meu método tem ali você dizer 66 vezes o não pro teu cérebro, ele te obedece. 67 você tá feliz. Olha Tá? só. Então eu tenho um método ali que depois eu vou te explicar, Aham. mas é aquela coisa de você olhar no espelho e dizer assim, Sandra, eu digo não para Aham. tristeza que estou sentindo, ou para mágoa, ou para ansiedade, ou para preocupação, para tudo que é negativo você vai dizer não, um não incisivo, como se o teu cérebro, como se você fosse uma criança de 4 anos. É um treinamento mesmo. Treinamento um treinamento mesmo. mental. E assim você começa a domar esse cérebro, Uhum. porque 95% é indomável, digamos assim, Sim, até você tomar está as oculto, rédeas. né? É inconsciente. Isso Só se mesmo. torna, aquilo que a gente sabe é porque já se tornou consciente, emergiu, né? Como se estivesse embaixo da água, né? Tem Aham. aquela imagem bem característica quando se fala de consciente e inconsciente. Então está imerso, né? O Isso. iceberg, a maior parte está imersa, Aham, né? exatamente. E a gente só vai ter essa clareza quando isso vem pro consciente, ele sai, né? Aham. E aí daí já não é mais inconsciente. Então daí você tem que procurar outra coisa pra
pra tratar, né? Assim, mas quando ele vem pro consciente, ele começa, de repente, a te atrapalhar, porque você não trata, né? Então, essa questão de você domar, né? Dizendo não pro sentimento que tá sentindo. Perfeito. E como que a gente pode desenvolver, então, essa mentalidade? Talvez você já tenha falado, né? Mas como é que eu faço, assim, qual é o primeiro passo para eu desenvolver essa mentalidade abundante, essa mente brilhante que tu traz, né? Tem esses exercícios, essa maneira de observar o que a gente fala. Que mais que tu pode trazer aqui? Spoiler. Eu acho que o principal é a intenção. Sabe quando nós acordamos de manhã, qual a intenção deste dia que está começando, né? Olha só. A intenção, ela muda toda a energia. Se você não tem intenção nenhuma, é como se você estivesse num barquinho, né, no mar, e você não tem intenção nenhuma, então você é levado pelas ondas, e de repente você começa a ir de um lado para o outro sem sair do lugar, né? Quando você coloca uma intenção, é o norte, sabe? Aquele norte nítido que eu tanto falo, é o propósito. Então o teu barquinho, ele não faz mais isso, ele faz isso e vai em frente, né? Rumo àquela intenção. Deus deu para nós o livre-arbítrio, né? Sim. De nós escolhermos o que nós queremos para nossa vida. Se a gente não escolhe, nós patinamos e aí nós entramos no sentimento de vítima, né? Ai, porque as coisas não vêm pra mim, porque eu não tenho sorte, porque a grama do vizinho é mais verde, sabe aquela coisa? Sim. Porque pra ele é mais fácil, pra mim tudo é difícil. Daí vem todas aquelas coisas negativas. Então a gente tem que começar com intenção clara, certo? Do que nós queremos, planejamento mesmo, uma escadinha pra chegar até onde a gente quer, porque não adianta você simplesmente colocar. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, né, Silvana? Se você quer ser um grande maratonista, né? Então você coloca lá no teu quadro dos sonhos, você chegando no pódio, feliz da vida. Sim. Né? Sorriso no rosto, com os braços abertos. Que coisa linda. Certo? Só que quando você correr a maratona, você vai chegar lá exausto, cansado, morto. Sim. Talvez desmaiando no chão, vermelho, certo? Exausto, completamente exausto. Sim. E você coloca no quadro dos sonhos só a coisa positiva, que é o pódio, tá? Só que você não sabe que é uma maratona, digamos, ser uma maratona de 50 quilômetros. Vamos colocar 50 quilômetros, certo? Quando você correu 10, você já tá morto. Sim. Você já perdeu ali uma energia imensa. Você vai estar chorando. Você vai estar querendo buscar energias, não se sabe da onde. Dores, né? Daí, você não colocou isso no quadro dos sonhos. Então, o teu cérebro, ele não está preparado nem para os 10 quilômetros. Daí, lá aos 20 quilômetros, você começa a ter um calo enorme no pé. E aquele calo começa a sangrar. E você desiste. Por quê? Porque você não planejou neste teu quadro dos sonhos que você teria um calo, que você teria que trabalhar com ele. Aceitar ele e mexer nisso, sabe? Entendi. Tudo isso tem que ser planejado, inclusive as dores. Por isso que muita gente fala assim, Sandra, eu coloquei no meu quadro dos sonhos lá, que eu quero comprar uma BMW, até agora a BMW não veio. Lógico que não vai vir. Por quê? Você está trabalhando mais para isso? Você está dormindo menos? Tá guardando você está guardando dinheiro? Você está deixando de tanto comprar roupa para guardar essa parte? Sim. Você está abrindo um negócio novo no teu tempo de folga? Está deixando de ver Netflix, por exemplo, para estudar mais sobre o teu novo projeto? Daí as pessoas pensam que é milagre. Não existe milagre na nossa vida. O que existe é um planejamento. Sim. Só que este planejamento, ele tem que ser planejado inclusive com as nossas dores no meio do caminho. Sabe? Deixar, de repente, de fazer uma viagem para a Itália, porque aquela viagem vai custar metade do carro que eu quero. Então, eu vou deixar de fazer, eu me privo de uma coisa porque tem clareza do que deseja, né? Exatamente. Então, essa mentalidade de abundância, ela tem que vir junto com as nossas dores. Sim. Esse conhecimento de todo o processo que nós temos que passar, né? E aceitar eles com gratidão. Sabe quando olhar para aquele calo da maratona e sorrir para ele? Sim. Eu sei que eu vou ter esse calo, mas tá tudo bem. Eu tô preparada para isso, entende? Quem tem clareza de onde deseja chegar, tudo flui. Tudo flui. Tudo flui, com certeza. E eu tenho algumas palestras que eu trabalho propósito, metas também nesse sentido. E tem uma frase que eu levo às vezes e o pessoal ri dessa frase, né? Que, inclusive quem fala essa frase é minha mãe. Ela diz assim, quem não morre não vê Deus. Todo mundo quer morrer.
Mas nem todo mundo quer morrer, não. Todo mundo quer ver Deus. Mas ninguém quer morrer. E é daquele contexto, todo mundo quer o gelo, mas ninguém quer encher a forminha. E é nesse sentido. Eu quero, por exemplo, ter sucesso no digital. Mas eu não estou disposta a... É trabalhoso, né, Sandra? Gravar vídeo, a Sandra tá toda semana. Tô aprendendo a editar vídeos agora, não é uma coisa fácil. Não é fácil, e não é do dia pra noite, mas quem tem a clareza, tem a visão, né? Por exemplo, a Sandra toda semana, né, na quinta-feira ela faz live e não falha. E esse é o grande, uma dificuldade, esse enfrentar essa dor de fazer o que tem que ser feito para subir o pódio, né? Para subir o Monte Everest e colocar a bandeira lá. Exatamente. Existe o processo. Então todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Para quem quer correr a maratona, de repente tem que começar a acordar às 5 da manhã para correr, né? Porque não tem tempo durante o dia. Exato. Então você coloca lá no teu quadro dos sonhos também o reloginho, né? Lá tocando, né? Às 5 horas da manhã, que é o melhor horário de dormir, né? Sim. Mas enfim, se você quer, você precisa enfrentar isso e não dizer, hoje eu vou ficar porque tá friozinho. Tá tão gostoso. Hoje tava tão gostoso. Essa é a questão, que as pessoas, elas não querem enfrentar as suas dores, né? Mas elas são Por isso que precisa muito clarificar esse destino. Tem que visualizar. Eu acho que nesse ponto, o teu método, ele auxilia muito as pessoas. Bastante. Então, fala pra nós, como que... Já estamos ficando altamente curiosos de como que funciona esse método. Método Primeira Parma. coisa, vamos lá. Quem vai no meu consultório, leva bronca. Ai, meu Deus. Leva bronca, porque eu não tô lá pra passar a mão na cabeça de ninguém, né, Silvana? A gente precisa, às vezes, uma bronquinha, né? Eu tô lá pra falar umas verdades, e às vezes as pessoas ficam, porque meu marido tá me traindo, não sei o quê. A culpa é sua. Você que escolheu ele. Não só por isso, sabe, Silvana? Porque, assim, ela é uma pessoa, de repente, que sempre vibrou na desconfiança, né? O pai já fazia certas coisas, ou a mãe, ela já vivenciou isso, então ela cresce com essa insegurança, né? Aí, o que acontece? Ela vibra na desconfiança, ela vibra na traição, e ela vai arrumar quem? Um marido que trai. Né? Ou então, de repente, é um marido que não trai. Mas de tanto ela desconfiar, aquele marido passa por situações, né? Que ele cai. Por quê? Fica tanto, olhando o celular e procurando, e a pessoa se sente... Não, mas eu devo ser um traidor mesmo. Então aí ele vai. Não, porque se ela acha que eu traio, então eu vou trair, porque daí pelo menos, né, me alivia aquela questão dentro dele. Como se construísse uma realidade a partir do que a pessoa pensa. Aí as pessoas falam pra mim assim, então você tá dizendo que a culpa é minha, que o meu marido me traiu, a culpa é minha. Eu falei, não, 50% é tua. Né? Tem a questão dele também, porque de repente ele vem ali, né? Por uma família que também passou por isso, várias questões. Então a gente tem que fazer uma análise. Mas eu sempre falo, tudo que você está vivendo, a culpa é sua. Tudo que você está vivendo é colheita de tudo que você plantou. Então você precisa olhar o que você está plantando para ver o que você vai colher. É a nossa responsabilidade, né? E assim, muitas pessoas, quando começam o meu tratamento ali, elas começam a colher muito rapidamente tudo que plantaram, que é aquela questão de vir à tona de uma hora para outra tudo, sabe? Então, às vezes vem com doenças, né? Resfriado, sabe? Fica muito fácil, muito suscetível a vírus, sabe? Vem tudo à tona, mas vem de uma vez só, cura e vai embora, e aí sim começa um novo plantio, digamos assim, sabe? Começa então a plantar ali o que ela quer realmente colher lá na frente, porque agora você tem que colher o que plantou, não tem como, tá? Se você plantou injustiças, você vai colher injustiças. Se você plantou desconfianças, vai colher desconfianças. Falta de dinheiro, vai colher ainda falta de dinheiro. É uma lei. Lei do que universo. Não tem como você não colher. É a mesma coisa a lei da gravidade, né? Você não consegue sair voando, né? Sim. Então, a lei do retorno é mais ou menos assim. Só que, quando você começa o tratamento, tá? Você começa já a mudar a polaridade. Então, não vem com aquela intensidade toda, entende? Entendi. Então, por exemplo, você estava a caminho de um câncer, por exemplo. Porque quando você carrega mágoas profundas, você sabe que alimenta as células do câncer, tá? E essa colheita, ela não vai acontecer por quê? Porque você já está tratando, então ela vai vir mais branda, mas ela ainda vem de uma certa forma de alguma coisinha ou outra. Às vezes sim, às vezes não, tá? Sim. Mas é importante que as pessoas passem por essas catarses, né? Que são essas colheitas, e entendam que é necessário
aceitar isso, tá? Faz parte do processo de evolução. Então, o meu projeto que eu tenho ali para mentes brilhantes, né? É primeiro você fazer a identificação das suas crenças negativas, limitantes, você criar a tua história do teu passado e começar a agradecer esse passado. A gratidão é fundamental para tudo na nossa vida. Se você não tem gratidão ao teu carro velhinho que você tem hoje, a tua BMW não vai vir nunca. Se você mantém o teu carro todo sujinho, cheio de lixo, sabe, sempre mal cuidado, e você só fica falando mal, ai, que ruim ter esse carro, porque ele me deixa na mão, ele vai te deixar na mão. A partir do momento que você cuida, você põe cheirinho, põe coisinhas para agradar ele, certo? E você passa a mão no volante e agradece esse carro maravilhoso que você tem, o outro já está se formando lá. E ele vai vir. É como se você se preparasse para receber algo melhor. É você regar a sementinha. Toda vez que você agradece esse carro, você está regando a sementinha do carro novo. Sim. Enquanto você amaldiçoa isso aqui, aquilo lá tá muito mais distante. Tá longe, tá a quilômetros de distância de você, né? Sim. Então eu preparo as pessoas para terem essa gratidão dentro delas, tá? Agradecer pai e mãe. Ai, Sandra, mas eu nem conheci meu pai. Como é que eu vou agradecer meu pai? Agradece. É simples. Ele existe em algum lugar. Se ele não é mais vivo, ele tá em algum lugar no espiritual. Ele precisa. Tá no DNA. Tá em você, exatamente. Então você precisa começar a agradecer esse pai que te deu a vida. Se não fosse ele, você não estaria aqui hoje. Sim. Então como que você vai ter uma vida boa se as tuas raízes, né? Nem as raízes você consegue agradecer. Então essa questão da gratidão é muito importante, tá? Sim. O método Parma, então, ele trabalha com essa questão da gratidão, do merecimento, do planejamento, tá? Mas um planejamento, inclusive, com as dores, né? Com o processo em si, de chegar lá, né? E da aceitação e da gratidão. É mais ou menos baseado nisso, tá? E na dominação, digamos assim, do teu cérebro, para você começar a mandar. O teu consciente manda nos 95%. Então, se a pessoa sente que ela está sempre repetindo ciclos, ela começa e não vai adiante, ela sente que ela tem um potencial que ela não está conseguindo explorar, ela pode te procurar para você ajudar ela a destravar, encontrar isso aí em algum lugar e ela seguir em frente. Isso mesmo, identificar isso, né? Porque enquanto você não sabe o que tem no teu passado, como é que você vai lidar com isso? É como se tivesse uma cortina, né? E atrás da cortina é que estão os seus traumas. Então, a hipnose, ela ajuda muito a você abrir essa cortina e encarar de frente, né? Sim. E eu falo sempre que eu não sou boazinha, porque aquela criança que ficou presa num quarto escuro, ela não quer voltar lá, naquele quarto escuro, certo? Só que eu falo, se você não voltar, você não vai curar. Entra agora e resolve. Quem tem medo do escuro, né? Não sou eu que vou resolver, a própria pessoa. Então eu sou aquela pessoa que fala, incisiva, sabe? E eu não tenho que ser boazinha, eu tenho que ser incisiva mesmo. Sandra, então fala um pouco pra nós sobre essa lei da atração. Acredito que é já o que você estava falando, mas o que é essa lei da atração que tanto se fala? Tem gente que pensa assim que lei da atração é só você ficar mentalizando alguma coisa para ela acontecer. Conta para nós como é que funciona de fato. A lei da atração, ela é 10% só. Ai, meu Deus. Só 10%. Que é aquela coisa, as pessoas falam assim, eu vou ficar o dia inteiro repetindo algo positivo, né? Eu sou próspera, eu sou próspera, eu sou próspera, achando que isso vai resolver. Não resolve nada. Por quê? Porque é da boca para fora. Sim. O que você tem que fazer é sentir aqui, é a lei da vibração, é a que manda. Sabe a vibração? Todos nós temos uma vibração ao nosso redor, que nós emanamos ondas, né? Elétricas e magnéticas, tá? E essa vibração é que comanda. Então, a lei da atração é 10%. Você atrai como? Com afirmações positivas, ótimo, perfeito. Porém, 10%. E o que você tá sentindo aqui? Não, e o que você tá sentindo aqui dentro? Que tá sentindo. Eu tenho mágoa, não sei o quê, porque fizeram tal coisa pra mim e tal. Eu não mereço. Sabe aquela coisa? Você tá emanando o que você sente. Você tá emanando os traumas que você vivenciou na infância. Por isso que o autoconhecimento é mais importante do que a lei da atração. Entendi. Ela vem antes de tudo isso. Se você não sabe o que vibra em você, você pode afirmar o que você quiser, você pode tentar atrair o que você quiser, que não vai funcionar. Você vai atrair o que você é, tá? Então, uma pessoa próspera,
Ela vibra prosperidade. Ela não está preocupada em olhar a conta e ver quanto que tem lá, porque ela se sente tão próspera. Exatamente. E em gerar mais prosperidade. E gerar mais prosperidade. Né? Então, por exemplo, eu tenho um casal que começou a tratar comigo, né, para a questão da prosperidade mesmo. Eles falaram assim: Sandra, nós temos uma vida boa, mas a gente tem planos grandes e nós que precisamos, né, trabalhar nisso. Então, eles começaram a montar um negócio diferente, tá? Porque através do propósito de vida deles, eu identifiquei o que seria isso para ele na vida deles, né? Cada um tem um propósito diferente ali, tá? São um casal, uma única energia, porém cada um tem um propósito diferente. Então, trabalhei o propósito dele, trabalhei o propósito dela, começaram a cada um a amar o que faziam, certo? Saíram dos trabalhos deles e começaram a se dedicar nos negócios próprios de cada um deles, tá? E o que aconteceu? Olha só, eles começaram a prosperar, a família toda se afastou. Ah, porque a energia dos muda. Outros... A energia de pobreza, ela predominava naquela energia ancestral e familiar, certo? Então, quando eles começam a ter um propósito de vida, a amar o que eles fazem, eles são as ovelhas negras, eles se tornam as ovelhas negras daquela família, né? Então, os parentes começaram, porque eles só pensam agora em trabalhar, porque dinheiro não é tudo, sabe? Essas coisas assim. Sim. E eles vieram com essas questões. Ai, Sandra, eles estão achando que a gente não vai mais nas festas de família porque a gente tem que ficar trabalhando, mas isso está dando muito resultado e eu amo fazer o que eu faço, então eu falo, continua. Quando a gente muda a nossa energia, tá? Da escassez, que era o caso desse casal, para a prosperidade, alguns amigos saem da nossa vida, muitos parentes se afastam, muitos vão falar mal de você, certo? E a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. Que tu eleva a tua energia. Isso. E aquelas pessoas têm energia mais baixa e daí não... Porque antes você vivia aqui embaixo, né? Uhum. Na energia densa, de escassez, de falta de dinheiro, de ter que trabalhar muito para conseguir as coisas, certo? Sim. E aí, de repente, você começa a trabalhar com um propósito de vida. O que é um propósito de vida? Ele te eleva a energia. Então, você tá aqui em cima agora, trabalhando com entusiasmo, com planejamento. Você acorda às 5 horas da manhã para fazer o que você ama, motivação. Uhum. Exatamente. E aí, você não encontra mais com as pessoas que estão aqui embaixo, certo? Sim. Aí você tá vivendo num mundo diferente. E essas pessoas, elas se afastam. Você, de repente, vai começar vai ter dinheiro para trocar de casa, e você não vai comprar uma casa ali perto. Você vai comprar longe. Por quê? Você nem quer mais aquela energia, você nem suporta mais. Sim. Entende? Porque aqui em cima as oportunidades te enxergam. Tá? Enquanto você vibra aqui embaixo, as boas oportunidades vão para os milionários, bilionários, para quem vibra alto. E você começa a aumentar a tua vibração, todas as oportunidades te vêm, porque você está aberta, né? Aberto a novas possibilidades. Então, isso muda toda a tua vida. Então, é natural, se a gente quer mudar algo na nossa vida, a gente vai deixar algumas pessoas para trás, né? Muitas, mas muitas outras vão começar a aparecer na tua vida, que vão te elevar e que vão te ajudar neste processo, tá? Só que o método Parma trabalha exatamente com a covardia, sabe? De sair da zona de conforto onde você está, do medo, e começar, então, a enxergar novos horizontes, novas possibilidades e ter coragem para agir. Então, quem deseja ter esse sentimento de estar em busca de algo importante, pode te procurar, né, Sandra? De ver o seu propósito, de destravar realmente. Acho que essa palavra encaixa muito bem do que tu trouxe aqui. Às vezes a pessoa tá se sentindo realmente travada na vida, seja na vida pessoal, na vida profissional, né, que eu acredito que não tem diferença, são objetivos, né, para cada um dos lados e a gente busca conciliar. Então, onde que a pessoa pode te encontrar, Sandra? Agora fala aí as tuas redes sociais. Bom, eu tenho meu consultório ali no Edifício Almanara, no 3º andar, né, lá no Atene Spa. Mas as pessoas também podem me procurar nas redes sociais, no Instagram, Sandra Parma, _oficial.
tá? Lá podem entrar em contato comigo, agendar uma avaliação gratuita, onde eu vou já dizer de cara, ó, tá errado isso na tua vida. E ela fala mesmo, tá? Eu já sei. Precisamos mudar isso, essa atitude tá errada. Eu vou dizer muita coisa na avaliação já, né? Sim. E aí eu vou propor um tratamento. Esse tratamento, geralmente, ele dura ali 8 sessões, mais ou menos, uma média, né, de 8 sessões. Ou seja, em 2 meses eu não quero mais te ver na frente, né? Você vai pra vida e você vai confiante. Eu só quero ouvir depois os feedbacks positivos, porque eu tenho bastante, sabe? Centenas de pessoas já que foram transformadas através deste meu método, né? E que conseguiram, assim, grandes resultados, né, potencializar a vida deles. Mas eu falo o seguinte, Silvana, colocando aqui, né, envolve também questões não só dentro do consultório, tem que ter atitudes fora também. Por exemplo, fazer exercício físico. Eu sempre falo, uma pessoa que não faz exercício físico, não é só para o físico, é para o mental também. Então eu sempre falo, você não anda, você não caminha, você não faz exercício, não faz academia? Primeira coisa, algo você vai ter que fazer, né? Você precisa movimentar a energia do corpo. Só o exercício físico vai te trazer isso, tá? A meditação é importante, beber muita água, né? Beber água com intenção, tudo isso eu explico lá, tá? Mas, por exemplo, outras coisas simples. Trocar a Netflix por um sono restaurador, tá? Que mais? Fast food, trocar por uma comida mais saudável, mais caseira, né? Tudo isso é importante, tá? E você olhar para aquele alimento com outros olhos, com intenção, para que ele transforme-se dentro do teu corpo em algo positivo. Amigos tóxicos, né? Por mentores. Olha só a dica, gente. Amigos tóxicos que te puxam para trás devem ser extintos da vida de vocês. E colocar no lugar pessoas que te elevam. Então, busca uma ajuda com um mentor, como eu te busquei, né, Silvana, para me ajudar nesse processo da minha imagem, de ter uma identidade visual, de parar de procrastinar e agir. Tudo isso é importante, né? A reclamação. Trocar a reclamação de tudo que você reclama no dia a dia pela gratidão. Transformar aquela energia densa numa coisa boa, que é a gratidão, né? Pensar demais. Sabe aquela pessoa que pensa demais, planeja demais e não faz nada? Troca isso para ação, coloca em prática as tuas coisas, né? E tirar a culpa de si mesmo e colocar-se como protagonista. Porque nós somos os protagonistas da nossa vida. As pessoas ao nosso redor são os atores que nós pedimos para que eles estivessem ali para nós termos um aprendizado. Mas o protagonista somos nós. Então, pegar esse protagonismo e dizer, não, a vida é minha, eu vou fazer dela o que eu quiser. E aí o livre-arbítrio entra. O que você está fazendo da sua vida? É algo bom? É algo ruim? Né? É algo grandioso? É algo mediano? Como você está usando os seus recursos, né? É um propósito de vida ou é uma escravidão? Porque, se você olhar, é mais ou menos isso, né? Ou você vive um propósito onde você é entusiasmado, ou você vive uma escravidão, onde você levanta da cama com desdém, sem esperança, sem motivação nenhuma. E aí, o que você está fazendo? Qual a tua escolha?